Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre o filósofo Sócrates e este para com a filosofia, ou seja, suas contribuições. Neste vídeo, também versará sobre alguns pontos em que este filósofo trouxe para a área do conhecimento no período em que viveu na Grécia Antiga. Vamos falar um pouco sobre a vida deste grande filósofo. Vamos falar um pouco da sua biografia. A sua data de nascimento, o ano, está indefinida. Então, compreende entre 470 ou 469 a.C. Ele nasceu em um distrito chamado Demo de Alopécia, em Atenas, cujos pais são Sanfronisco, que era um artesão e mexia também com cerâmica, e filha de uma parteira chamada Fainarete. O importante observar nesse filósofo é que ele nada escreveu. Tudo que se tem sobre esse filósofo são escrituras que passaram por seus discípulos, principalmente Platão, em seus diálogos, em qual o seu mestre é o principal dialogador dentro daquelas escrituras. Casou-se com Xantipa, seu primeiro casamento. Teve no total 3 filhos, chamados Lamprocles, Menexeno e Sanfronisco, este último em homenagem ao nome de seu pai. Também teve outro relacionamento com uma mulher chamada Mirto, em qual um desses 3 filhos foi oriundo deste relacionamento. O que é importante destacar na vida deste filósofo é que ele foi um cidadão exemplar no seu exercício dos direitos políticos, como também nos exercícios dos direitos militares, e morreu em 399 a.C. Ele foi tão exemplar nos seus direitos políticos e militares que vamos destacar 3 episódios das campanhas em que ele participou, ou seja, esse filósofo participou. Primeiramente, destacaremos o cerco de Polideia, que aconteceu entre 432 a 429 a.C. E ele é considerado nesse período, nesta campanha, como um guerreiro sem igual, porque ele enfrentou tantas adversidades que nenhum guerreiro ou soldado conseguiria. E além do mais, eles têm como salvador. Por quê? Porque Alcebiades é ferido nesta campanha. Então ele salva Alcebiades das mãos inimigas. Ou seja, além de ele ser um guerreiro, como nenhum outro, um soldado, ele também é um salvador. Na campanha ou na Batalha de Delium, que foi 429, e novamente Sócrates se destaca nesta batalha. Porém, eles saem derrotados. Xenofonte, que entendia muito da arte da guerra, ao se retirar, o seu cavalo foi ferido e o mesmo ficou para trás. Então, o que Sócrates fez? O salvou, ou seja, como ele estava ferido, Xenofonte estava ferido, ele o salvou carregando nas costas durante um longo percurso. Em um diálogo de Platão, denominado Alcebiades, conta que Sócrates, ao se retirar desta batalha, caminhava, nas ruas de Atenas com tanta calma e segurança que os inimigos não ousavam a atacar. E, por fim, nós temos a Batalha de Anfípolis, em 422, ele já com os seus 48 anos de idade. Bom, passando um pouco dessa fase
biográfica deste filósofo, iremos abordar em que contexto ele esteve, ou seja, o seu contexto social, econômico e político. Num período que ele viveu, era um período chamado na Grécia Antiga de período clássico, que foi do século V ao século VI a.C. E nesse período também, né, as polis de Atenas viveu seu apogeu econômico, político e cultural neste período. E nesse período também se tinha a democracia ateniense. Democracia aqui não é como a democracia de hoje, mas digamos que seria uma democracia primitiva, né? Por que eu chamo isso? Porque na democracia ateniense algumas coisas não eram democráticas. Por exemplo, as mulheres não tinham direito ao voto, como atualmente tem na democracia em si. E assim continuando, iremos falar sobre a obra que influencia ou retrata sua ciência. Como já abordamos que ele nada escreveu, então não existe algo escrito por ele, ou seja, uma obra filosófica que é atribuída a ele. Porém, né, os principais testemunhos são Aristófanes, Xenofonte e Platão. Também há algumas relações a Sócrates indiretas em texto de Antístenes, Diógenes, Euclides de Meraga, entre outros autores antigos, né, como Aristóteles, Diógenes de Laércio, Aulo Gélio e Cícero. Para entender um pouco mais desse filósofo, o que ele era contra e o que pregava, nós temos alguns Sócrates que são escritos por esses discípulos ou por quem conviveu com ele naquela época, até porque mesmo ele não deixou nada escrito. Então, ele era contra os sofistas, né? E o que essa filosofia de Sócrates tem? Temos, primeiramente, um Sócrates, né, de Aristófanes, um Sócrates de Xenofonte e um Sócrates conceitual de Platão. E neste último, Sócrates, que é conceitual de Platão, são distribuídos em 29 diálogos, em que Platão retrata as conversas de seu mestre. Ou seja, Sócrates é encontrado em 27 deles como principal condutor da discussão. E aqui embaixo nós temos que ele era contra os sofistas. Como obra principal e demais obras, né, como eles não deixou nada escrito, a gente coloca aqui algumas expressões que até hoje estão presentes. A filosofia, né, deste filósofo se concentra no homem. O conheça-te a ti mesmo e só sei que nada sei. O que essa filosofia retrata, né? Ou seja, esse diálogo que esse método socrático é embasado. Segundo ele, né, os diálogos são embasados na ironia e na maiêutica. Aqui, maiêutica é o ato de dar luz. Então, como ele, em seu discurso, originava novas ideias de seus interlocutores, ou seja, ele fazia nascer novas ideias, então ele era considerado, seu método socrático, como o paridor de ideias, entre aspas. E assim continuando, iremos falar sobre a obra que influencia ou retrata sua ciência. Como já abordamos que ele nada escreveu, então não existe algo escrito por ele, ou seja, uma obra filosófica que é atribuída a ele. Porém, né, os principais testemunhos são Aristófanes, Xenofonte e Platão. Também há algumas relações a Sócrates indiretas
em texto de Antístenes, Diógenes, Euclides de Meraga, entre outros autores antigos, né, como Aristóteles, Diógenes de Laércio, Aulo Gélio e Cícero. Assim, iremos falar um pouco sobre o legado e as contribuições deste filósofo para a ciência. Para a ciência em si e para o conhecimento, este filósofo traz que a mera transmissão de alguma coisa não é conhecimento. Ou seja, você deve se questionar para que você consiga extrair deste questionamento mais conhecimento e deste conhecimento gerar mais perguntas para serem respondidas. Então, a importância da utilização da dialética socrática, especialmente no ensino e na ciência, é uma maneira geral que deve-se ao fato de não se deve apenas se preocupar com a reprodução, né, também a transmissão de seus resultados e conceitos. Uma vez que a própria natureza da ciência requer a convicção de se discutir sua história e sua natureza, é tão importante quanto expor os seus princípios e equações. E quais cientistas contribuíram para o pensamento de Sócrates? Primeiramente, a gente pode destacar Parmênides. Por que eu coloco esse filósofo pré-socrático? Porque em uma das passagens dos Diálogos de Platão, quando Sócrates estava começando a compor a sua filosofia, né, desenvolver o que ele queria sobre a teoria das ideias, ele fez uma pergunta, ele apresentou a sua teoria que ele estava desenvolvendo para Parmênides. E nisso, Parmênides começou a fazer questionamento com relação à teoria que ele estava propondo. E com isso, Sócrates ficou permanecido calado por muito tempo, aproximadamente 15 anos. Por que ele permaneceu muito tempo? Porque Parmênides... Ai, meu Deus do céu. Em resumo, podemos apresentar que Sócrates, como um filósofo do seu tempo, era um homem humilde, né, considerado o mais sábio da Grécia, e foi mestre de Platão, que é um de seus discípulos, em qual escreveu sobre o seu mestre. A sua filosofia se baseia nas questões humanas, e a gente tem também o método socrático, que envolve tanto a ironia quanto a maiêutica, aquela de parir ideias. E é claro que, né, a gente tem que estar, a sua filosofia se baseia em que todo conhecimento ele está constante, ele está em desenvolvimento, nunca está parado. Por isso, ele é considerado como o filósofo questionador. E assim, com certeza vai abrir brechas para que pessoas de alta classe possam se incomodar com o que ele estava fazendo, né? E assim ele é acusado por corrupção e traição aos deuses. E com isso é condenado à morte. E como ele era tão chegado de cumprir todos os direitos e deveres que existia em sua cidade, aceitou a sua morte. Conta-se que um de seus discípulos planejou a fuga de seu mestre, porém ele recusou, aceitando assim a sua sentença e posteriormente a morte. Como finalização deste vídeo, nós temos uma frase de Sócrates, em qual ele diz: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Obrigado pela sua atenção.